João capítulo 6, a partir do versículo 22, Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Mais uma vez a Bíblia ressalta aqui, dando graças. Ou seja, devemos dar graças a Deus sempre por tudo o que temos e recebemos. A maioria das pessoas reclama, murmura de muitas coisas que não tem, que não consegue, que não dá certo, quando deveriam estar dando graças pelo aquilo que tem, pelo aquilo que já recebeu, pelo aquilo que Deus tem dado. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus sabia que, a princípio, aquelas pessoas iam atrás dele por causa dos sinais que ele fazia, mas que agora já estavam atrás dele para que o Senhor os desse o que comer, para que o Senhor os alimentasse. Mesmo estando eles interessados em milagres, não é verdade, ainda havia oportunidade de salvação. Ainda havia oportunidade de alguns crerem na verdadeira mensagem que Jesus transmitia. E Jesus falou de dois tipos de pão, dois tipos de alimento, ensinando-os. Um alimento, que é para o corpo, que apesar de essencial, não é o mais importante, e o outro para o ser interior, para o espírito, que é o essencial. O povo não precisava de alimento, mas sim de vida. E a vida é uma dádiva dada por Deus. O alimento, ele sustenta a vida, mas só Jesus pode dar a vida eterna. No versículo 27, Jesus deixa bem claro que o único trabalho necessário para o homem é crer no Senhor, crer no Salvador, crer em seus ensinamentos. Quando uma pessoa crê em Cristo, não quer dizer que ela está salva. Crer em Cristo não dá o direito à salvação, mas crer e praticar a obra de Deus e praticar os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a resposta de Deus à nossa fé, a como exercemos a nossa fé, a como exercemos o nosso modo de crer, que faz toda a diferença. Veja o que diz Efésios 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos. É de graça, não é mérito nosso, não é pelo que fazemos, mas é pela maneira como cremos e exercemos a fé em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós,
é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, somos criados, regenerados em Cristo Jesus através de seus ensinamentos, de sua palavra, para a partir daí exercermos boas obras, dando testemunho que vivemos pela fé em Cristo, pela fé na palavra de Deus, pela fé em tudo que Deus nos fala. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus nos trouxe o ensinamento, a verdade. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Deus se revela a nós, nos mostra a sua vontade, nos dá seus mandamentos, nos ensina a forma correta de viver, de uma forma agradável a Ele, para andarmos em seus ensinamentos, para andarmos com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Versículo 28, disseram, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Aquilo que eu disse, fazer a obra de Deus é praticar o que Jesus ensina, é viver em Cristo. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Uma fé que se baseia em sinais não é uma fé salvadora. A fé salvadora é aquela que é baseada na palavra de Deus, naquilo que Deus fala. Independente do que está acontecendo, independente das circunstâncias, independente se tem sinais ou não, a pessoa crê na palavra, se alimenta da palavra e vive da palavra. Essa é uma fé salvadora, baseada na palavra de Deus, não em sinais, em resultados. E eles trazem um fato, Versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto. Talvez eles estavam querendo que Jesus, para provar que era filho de Deus, que tinha algum poder, fizesse descer, voltar a cair o maná que Deus dava ao povo para os alimentar. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Versículo 32, olha o que Jesus diz. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Maná era uma dádiva de Deus, é um alimento que Deus dava para os israelitas no deserto, era o alimento para o corpo, essencial, mas não o principal. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A dificuldade dos judeus era esquecer Moisés. O tempo de Moisés passou, a missão de Moisés foi cumprida, agora estava ali um que é maior que Moisés, Jesus, trazendo novas instruções, trazendo novos ensinamentos e confirmando aqueles já dados por Deus desde o princípio. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 36, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não creste. Para quem não tem fé,
uma fé salvadora, uma fé baseada na palavra de Deus, nenhum sinal, nenhum milagre basta. O exemplo é Israel. Quanta coisa Israel não viu Deus realizando, não é verdade? Quando ainda estava no Egito, tirando-os do Egito, no caminho de Canaã, em Canaã, e tudo aquilo não foi suficiente para que eles alcançassem o repouso. E sabemos que morreram no deserto. Então, se a fé não for genuína, não for em Cristo, na palavra, não terá salvação. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus não abre mão de ninguém. As pessoas é que abrem mão de Jesus por outras coisas, por outros motivos. Mas Jesus diz: aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu os lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus diz: a vontade de Deus é que todos que chegam a mim, todos que chegam ao meu conhecimento, sejam salvos, e eu os ressuscite no último dia para a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Mas qual é a vontade do homem? Nós sabemos que Deus não interfere em nossas decisões. Nos ensina a tomar decisões certas, a fazer escolhas corretas, a ter um comportamento correto, mas não interfere em nossas decisões. Jesus diz: a vontade do Pai é que todos aqueles que chegam ao meu conhecimento sejam salvos. Muitos chegam ao conhecimento de Cristo, muitos ouvem muitas mensagens de Deus em Cristo Jesus, mas nem todos esses permanecem. Nem todos esses continuam firmes na caminhada da fé. Mas não é Jesus que está abrindo mão deles. São eles que estão abrindo mão de Jesus, da oportunidade que Deus lhes ofereceu para serem salvos, para escaparem do tormento eterno e viverem a glória eterna com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu o ressuscitarei no último dia. Esse dia chegará, esse dia pode estar mais perto do que possamos imaginar. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou. Jesus faz essa declaração 7 vezes no livro de João. Ele fala exatamente como Deus se revelou a Moisés, pelo nome eu sou. Quando Moisés diz: quando me perguntarem quem me enviou, o que direi? Deus disse: diga, o eu sou te enviou. E ao usar a designação eu sou, Jesus afirma claramente ser Deus. Daí a murmuração, questionamento dos judeus por Jesus afirmar ser filho de Deus, ou na verdade, afirmar claramente ser Deus, pois ele diz: eu sou. Versículo 43, respondeu Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Os antepassados deles foram murmuradores, e você vê que eles continuam um povo murmurador. O que leva uma pessoa a ser
murmuradora, o coração duro, o coração que tem dificuldade de crer, de se entregar, de aceitar a palavra verdade como ela é, de pegar a sua cruz e seguir Jesus, o Salvador, Jesus, o Eu Sou. No versículo 44, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Olha, quando nós fomos até Jesus, fomos até uma igreja pela primeira vez para ouvir a palavra, e aquela palavra que tocou em nosso coração, isso não partiu de nós, isso foi um dom de Deus. Deus nos deu esse dom, Deus nos deu essa oportunidade de encontrarmos Jesus, de termos um encontro com Jesus, de ouvir uma palavra de vida, uma palavra de salvação, para podermos ser salvos. E Jesus afirma: e eu ressuscitarei no último dia. Nem mesmo a morte, porque um dia o nosso corpo vai morrer, nem mesmo a morte pode nos privar da salvação planejada por Deus, a qual Jesus nos ressuscitará nesse dia para a salvação eterna. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vamos entender quando Jesus diz aquele que crê em mim. Não é aquela fé superficial de crer que Jesus existe, que Jesus morreu, ressuscitou. Quando Jesus diz aquele que crê em mim, Jesus está dizendo aquele que crê em minha palavra, em meus ensinamentos, e a vive e a pratica. Pratica minhas palavras, pratica meus ensinamentos. E quem vive na prática da palavra de Deus, do que Jesus ensina, está vivo espiritualmente e receberá a vida eterna. Jesus diz: eu sou o pão da vida. O maná que desceu do céu para Israel só sustentava o corpo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Jesus é o pão, o alimento que dá vida, vida espiritual, vida eterna. E Jesus fala no versículo 49: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, vocês ficam se vangloriando que Moisés deu maná, desceu o maná do céu, desceu alimento para o corpo. Jesus falou: eles comeram esse maná, mas morreram. Morreram sob juízo de Deus. Morreram sem alcançar a promessa. Morreram sem entrar no repouso. Mas eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor Jesus. Então esqueça o maná do deserto, esqueça Moisés, Jesus estava dizendo, e olhem para mim. E olhe para o que eu estou ensinando. E olhe para o que Deus está oferecendo a vocês. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra, não sofra a morte eterna, o sofrimento eterno, a condenação eterna. Eu sou o pão, aquele que se alimenta de Cristo, da palavra que Cristo dá, dos ensinamentos que Cristo dá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, olha o que Jesus diz, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus deu a vida por nós. Derramou o sangue por nós. E aí, ouvindo essas palavras, começa,
as disputas, os questionamentos, as murmurações. Isso ainda a gente vê muito nos dias de hoje, as pessoas discutindo. Quem discute se o que o pastor falou, se o que o pastor ensinou está certo ou não, não está vivendo pela fé. Não está agindo como ovelha. Jesus diz: as minhas ovelhas, quem é ovelha, ouve a minha voz. Eu chamo, elas vêm. Isso é o que a Bíblia ensina. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Dificuldade de entender. Como a mulher samaritana que queria água apenas para depois não ter mais que buscar água, como o povo que queria pão para não ter mais que trabalhar para comer pão. Jesus trazendo um ensinamento espiritual e as pessoas ainda pensando na maneira, na forma de vida terrena, ainda pensando como um alimento para o corpo físico. Dificuldade de entender. Jesus está falando de alimento para a alma, para o espírito, para levar a vida eterna. Na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Ou seja, quem não se alimenta de mim, não vive de mim, não é lavado e remido em meu sangue, não tem vida em si mesmo. Quem não vive em Cristo, com Cristo e por Cristo, para Deus ainda está morto. Ainda não tem a vida, ainda não tem a salvação. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez Jesus falando da ressurreição do último dia. Eu ressuscitarei para a salvação aqueles que viverem de mim, viverem por mim, viverem para mim, uma vida entregue a mim. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem se alimenta da minha palavra, absorve a minha palavra, Jesus está dizendo, viverá dela, viverá por ela. Ou seja, andará no temor, na obediência, na fidelidade a Deus, andará em vida, andará em Cristo, e no último dia o Senhor ressuscitará para a vida eterna. A vida eterna que pode estar mais perto do que nós imaginamos. A vida eterna que começa quando termina o nosso fôlego de vida aqui. E quando o nosso fôlego de vida aqui, desse corpo terreno terminar, nós devemos estar em Cristo, praticando a obra de Deus, que é seguir o que Jesus ensina. Versículo 58, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Oh glória! Quem se alimentar de mim, viver por mim, viverá para sempre, diz o Senhor, diz o eu sou. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E é claro, nós vamos ver depois, que isso trouxe grande discussão. As pessoas acharam difícil demais de digerir esse ensinamento que Jesus trouxe. Como nos dias de hoje, tem gente que tem dificuldade de digerir o que Jesus ensina, principalmente quando vai em confronto com seus desejos, com suas vontades. Mas quem se alimentar de mim, diz Jesus, viver de mim por mim, esse tem vida, terá vida eterna, e ele o ressuscitará no último dia.
Deus abençoe, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.